A amizade com a China está indo bem. Falei isso no vídeo anterior. Só que a escalada com os Estados Unidos está sem precedentes. Não tem como, já acabou. Não tem mais volta. Isso é o que mostra para a gente aqui uma reportagem que o conselheiro do Donald Trump, olha só, o conselheiro do Donald Trump foi na televisão americana detonar o Moraes. Detonou sem dó o Moraes, desceu a lenha no Moraes sem dó. O que a gente tá vendo é que não vai voltar, não vai ter como ter uma harmonia enquanto o Trump estiver lá, enquanto o Lula estiver. E tem as eleições de 2026 aí que a gente tem a chance de tirar o governo Lula e colocar alguém da direita, alguém que a gente realmente confie. Eu vou trazer esse vídeo para vocês, mas antes vou pedir para vocês se inscreverem. Olha só, esse vídeo aqui que o conselheiro do Donald Trump detonou o Alexandre de Moraes. Tell me about, I got a few other questions. What's going on with BRICS? What's going on with Brazil? Yeah, so Brazil, this is one where very passionate for me. I'm someone who's close with the family of former President Bolsonaro, and particularly his son, Eduardo Bolsonaro. So what's happened in Brazil, and this is so unique and different from other areas of the world, you have a Supreme Court there, but don't think of like Justice Roberts and Sonia Sotomayor. Think of, in Brazil, the Supreme Court. They have their own investigative force. They have their own secret police. They can go and charge you themselves. The Supreme Court, not their version of a DOJ or a prosecutor, where the Supreme Court can charge you with a crime, try you with a crime, find you guilty of something, and then lock you up and throw away the key. And then, Dr. Drew, who do you appeal to? They're the Supreme Court. There's nowhere to go. So going back I've heard of other examples of this in history. We call it the Spanish Inquisition. Isn't it exactly the same? Although I think probably the Spanish Inquisition was probably in many cases a little bit more fair because they're doing some pretty dirty things in Brazil. It was a very reasoned body. People don't know that. They were they tried to be very reasoned. They were not politically motivated. They had their own motivations. But anyway, yes, so in 2021, I visited Brazil at the invitation of former President Bolsonaro and his son Eduardo, who is a federal deputy as well as CPAC in Brazil, and is now the exact same Supreme Court justice who is charging President Bolsonaro with something that would put him in prison for the next 35 years. And they've completely turned Brazil on its head. And so what President Trump is trying to do is say, look, if you're going to go run these undemocratic activities, whether it be some completely false nonsense they're going after President Bolsonaro on, or, by the way, this same judge, they kicked off True Social out of Brazil. Rumble is now banned out of Brazil. X, the former Twitter, that of course Elon Musk is now running, was kicked out of Brazil for a long time. And so I know people, Dr. Drew, that I've spoken with and met with, and people I've known for a long time that have been pulled out of their house in the middle of the night, who've been roughed up by these secret police, who've had their finances frozen, and there's no one to appeal to. All the while, and here's why it matters, and I'm going to land the plane here. Why this matters is because what the Supreme Court is doing in Brazil is making opposition to the current leader, President Lula, virtually impossible. They're trying to lock up anyone who they disagree with simply just because they're a different political perspective. So to combat that, Brazil's Congress is meeting tomorrow to pass immunity law to make sure that members of Congress cannot be charged by the Supreme Court simply for doing their job. What they can then do is then go and take certain actions that right now they've been afraid to do because it's been said from the Supreme Court, if you get out of line, if you say something that differs with their ideology, then they'll just come in, lock you up, and throw away the key. While this is happening, the reason why this is important is because now China and the CCP have massively grown their influence in Brazil. That affects America. That affects everything that we're doing in the Western Hemisphere. And so this Supreme Court Justice, Alexander de Moraes, the same one who detained me, the same one who's wanting to throw President Bolsonaro in prison for 35 years, is making it okay for the CCP to get a massive foothold in the Western Hemisphere. That's why. Pois é, detonou. Falou do Alexandre de Moraes, o que está acontecendo aqui. Falou do PCC, falou do Lula. Falou que teve no Brasil, foi muito bem recebido pelo Bolsonaro e pelo Eduardo Bolsonaro. Então, assim, a escalada está sem precedentes, né? Muita coisa acontecendo mesmo. E a gente sabe que enquanto a China faz propaganda da parceria com o Brasil, né, que está tudo bem,
que é praticamente uma irmandade com os Estados Unidos azedou, né? E eu vou trazer para vocês agora também aqui uma matéria da Gazeta do Povo, vou ser bem sucinto, não vou conversar muito, falar muito não, para que o vídeo não fique muito extenso. Mas olha só essa matéria aqui da Gazeta do Povo. Já estão em plena campanha. Lula reage à crítica de Zema, chamando-o de falso humilde, e diz que eleição de 2026 será definitiva. Olha, a gente já percebeu que está todo mundo em campanha. O Zema está em campanha, o Ronaldo Caiado está em campanha, o próprio Bolsonaro, que está detido, cerceado o direito de falar, está em campanha. Ele não faz a campanha para ele porque ele está impedido, mas ele está em campanha. O próprio Tarcísio de Freitas, que diz que não é candidato em 2026 para presidente, ele está em campanha, está mostrando que está em campanha. E o Lula falou que a eleição de 2026 será definitiva. E, na minha opinião, será definitiva para tirar o governo do Lula, esse governo aí que tem aprontado essas doideiras muito grandes aí, né? Olha só essa matéria aqui que eu vou trazer também da Gazeta do Povo, que, assim, é o que a gente noticiou ontem, a gente falou muito sobre isso, os jornais estão falando, que é sobre o PCC, né? Olha só essa matéria. Fraude do PCC nos combustíveis é ainda maior, estima deputado que defende agência de monitoramento. Gente, o Tarcísio já vinha investigando, falando sobre esses postos aí há muito tempo. E eu vou ler pelo menos essa matéria aqui para vocês, vou ser bem um pouco mais rápido, eu vou pegar o óculos aqui para não embaraçar. E olha só, vou ler olhando para ali que tem uma tela ali. As fraudes do setor de combustíveis praticadas pelo PCC podem ser ainda maiores do que as descobertas nesta quinta-feira, pela Força-Tarefa da Polícia Federal com a Receita e o Ministério Público de São Paulo, sendo estimada, segundo estima o deputado federal Júlio Lopes, do PP, Rio de Janeiro, que preside a Frente Parlamentar Mista de Combate à Pirataria. De acordo com ele, a movimentação financeira pode chegar a 62 bilhões ao ano, contra 52 bilhões estimados em 4 anos, de acordo com as investigações que levaram a 3 operações deflagradas na véspera. Lopes alerta que facções criminosas transformaram o setor de combustíveis em um dos principais braços de lavagem de dinheiro do país e defende a criação de uma agência nacional para monitorar toda a cadeia produtiva. Essas facções estão se utilizando da compra de postos de combustíveis que já encerraram as atividades e os reativando como bandeira branca para realizar a operação. Eles também são identificados como balões coloridos, como aqueles utilizados nas festas infantis, que são pendurados na frente do estabelecimento, com a finalidade de evitarem fiscalizações e assaltos, disse o parlamentar em entrevista à revista Veja na quinta-feira. Meu Deus do céu. Meu irmão, meu Deus do céu. O tráfico, o crime organizado, não é só mais drogas, eles migraram para outras coisas, né? Empresários, na Faria Lima, na política, em todos os lugares, né? Elegeram muita gente. Tem um projeto de lei aí, que eu não vou falar dele agora, um projeto de lei para aumentar para 10 anos quem compra voto dessas facções aí, aumentar para 10 anos de prisão. Tinha que pegar a prisão perpétua quem que compra votos, né? Então, é tenso o que acontece no Brasil. E a gente vê essas coisas acontecendo no Brasil aqui, a gente fica bem assim, pensativo mesmo, que basicamente o nosso país já é um estado narcotraficante, narcoterrorista. Tá complicado. E eu vou trazer para vocês agora, como eu disse, vou ser bem sucinto, não vou prolongar muito o que nós estamos falando hoje. E a gente falando aqui sobre campanha, né, que está em plena campanha, e o Jair Messias Bolsonaro está preso, mas lidera nas pesquisas. Vou trazer para vocês agora uma matéria do Conexão Política que mostra que justamente ele está à frente das pesquisas. Após
Paraná Pesquisa, Atlas, Intel, Bloomberg também apontam Bolsonaro à frente de Lula para 2026. O reflexo disso aí, e o Lula falou até rebatendo o Zema, a gente vê o reflexo disso aí, é o Lula nas ruas. O Lula é um presidente que não pode ir às ruas. É um presidente que onde ele vai, ele é xingado. Enquanto o Bolsonaro, que está fora, quando ele vai às ruas, é aclamado. Apesar que agora ele está com o direito dele cancelado, né? Tolhido, cerceado de ir às ruas, de manifestar, de falar nas redes sociais, de conversar com pessoas. Ele não tem esse direito. Mas, mesmo assim, ele é o presidente, o candidato à presidência aí, que mais cresce, né? É o que mais cresce mesmo, é ele. E assim, a gente está vendo isso aí acontecendo. 2026, a campanha já começou. Já começou. E a última reportagem que eu vou trazer para vocês hoje, a última matéria, citando a fonte novamente, a Gazeta do Povo, a importância e os riscos da CPMI no INSS. Matéria Gazeta do Povo, que eu vou trazer para vocês agora. E hoje eu nem pedi para vocês se inscreverem, nem se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, aperte o sininho aí, compartilhe com o máximo de pessoas possível. Olha só, essa matéria aqui da Gazeta do Povo. A importância e os riscos da CPMI do INSS. O governo tentou evitar a instalação da CPMI do INSS, mas não conseguiu diante do inevitável. Tentou garantir o comando da comissão mista de deputados e senadores, mas foi surpreendentemente derrotado pela oposição, que emplacou o presidente, senador Carlos Viana, Podemos, de Minas Gerais, e o relator, deputado Alfredo Gaspar. No entanto, mesmo essa reviravolta não é o suficiente para garantir que tenhamos uma investigação profunda e necessária sobre o escândalo bilionário que roubou o dinheiro de inúmeros brasileiros, sem que eles tivessem ideia do que estava acontecendo. A escolha por investigar os 4 últimos governos, Dilma, 2, Temer, Bolsonaro e Lula, é sensata. O esquema de desvio de dinheiro por meio de permissões forjadas para descontos da folha dos aposentados e pensionistas em benefício de entidades associativas que ofereceriam serviços como assessoria jurídica e convênios que davam descontos, por exemplo, em academias ou plano de saúde, arrecadou valores estimados em mais de 6 bilhões entre 2019 e 2024. Mas há registros de que esse tipo de fraude já existia desde os anos 90. Eita, desde dos anos 90, do século passado. E a escolha por 2015, como marco inicial das investigações da CPMI, se deve a prazos prescricionais. A engenhosidade do esquema estava entre os outros fatores, no entanto, de pequenas quantias, de forma que o beneficiário não desse pela falta do dinheiro, mas aplicado a muitas pessoas. De forma que a fraude se tornava bastante rentável. Quase 3/4 das entidades envolvidas nem sequer tinham apresentado toda a documentação necessária para os acordos de cooperação técnica com o INSS, de forma que pudessem fazer descontos. Isso que aconteceu com o INSS aí, é um escárnio. Eu vou continuar batendo na tecla aqui. Depois das denúncias, até quem tinha judicializado, presta bem atenção que eu vou falar para você agora, você que é aposentado, pensionista, que tem ação na justiça tramitando aí, que às vezes o seu advogado até ligou para você que você ganhou, que tem dinheiro para receber, sabe o que aconteceu? Os safados, ladrões, depois que foi divulgado esse escândalo, limparam as contas. Os juízes, quando mandam pagar e vai lá e determina que eles não pagam, determina bloqueio, os juízes veem que as contas foram saqueadas pelos ladrões. Então, a denúncia, de certa forma, está trazendo tudo isso, mas até aqueles que tinham a possibilidade de pegar o dinheiro, receber os juros, a repetição do indébito, que é o dobro daquilo que foi cobrado indevidamente, que já tem sentença, esses aí, possivelmente,
não vai pegar o tão dinheiro sonhado que já estava praticamente no bolso. Vergonha, né não? Vergonha verdadeira. Se inscreva no canal,